Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Estamos então no segundo momento do ciclo Vozes do Nordeste. Nós temos hoje a conferência intitulada O Antimoderno Graciliano Ramos e o Modernismo de 1922, visto a contrapelo. Temos aqui o conferencista Tiago Milsala. Tiago, então, em nome da academia, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu apresento o nosso grande pesquisador. Tiago Milsala é doutor em Ciência da Comunicação e em Letras pela Universidade de São Paulo. Atua como docente e pesquisador da ECA-USP, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, da USP. Dedica-se às áreas de literatura brasileira, teorias e práticas da leitura e editoração. Entre outros trabalhos, publicou Garranchos, textos inéditos de Graciliano Ramos, Graciliano e a Cultura Política, Mediação Editorial e Construção do Sentido, e Graciliano na Terra de Camões, entre vários artigos e outros livros. Além disso, ao lado de Ieda Lebenszain, assim, né, organizou os livros Cangaço e Conversa de Graciliano Ramos, e mais recentemente, o antimodernista Graciliano Ramos, em 1922. Tiago é, pois, um grande especialista na obra de Graciliano Ramos. Mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Você tem a palavra, por favor. Queria agradecer aqui inicialmente as palavras gentis aqui do Godofredo. É uma honra imensa aqui agradecer também ao Sequim, que fez o convite, e, enfim, a academia como um todo e todos vocês aqui presentes. É uma honra muito grande estar aqui. Fico feliz também que esse trabalho em torno do Graciliano ele teve início muito tempo atrás, quando eu era um aluno de graduação, e fui orientado pelo Ivan Teixeira, lá em São Paulo, que foi um grande colaborador aqui da academia, próximo, acho, talvez, de muitos aqui dos acadêmicos. Então, é uma honra que também estar aqui e lembrar dele também. Tá, então eu vou dar início aqui. Essa minha fala, como o Godofredo colocou aqui, inicialmente ela tem como mote um trabalho editorial de recolha, né, de algo em torno de... São 22 textos do Graciliano, nos quais ele trata do modernismo de 22. Entre esses materiais, temos 11 crônicas, 6 entrevistas, 3 cartas e algumas passagens também de memórias. Ele tem um pequeno livro chamado Pequena História da República, também, no qual ele menciona 22, enfim. Então, aqui a proposta seria, a partir desse trabalho, né, ou seja, eu produzi um texto, um ensaio, né, que procura dar conta minimamente dessa relação do Graciliano com o modernismo, e mais do que isso, essa postura dele enquanto um antimodernista, um antimoderno, vamos dizer assim. Tá? Então, para começar, né, eu vou ler aqui para me deter, e eu sei que eu tenho um tempo específico, né, para começar um pouco de poesia, mais especificamente um soneto intitulado Argos, publicado na revista Carioca O Malho, em 20 de setembro de 1913. Começo citando. Na grande nave grega, olhos limpos, serenos, fitando o manto azul dos vastos horizontes, corta os mares da Trácia em busca da Prômpodes, a ênica expedição dos rígidos helenos. Longe, no imenso azul, destaca-se de Lemos a forma secular dos altaneiros montes. Ouve-se o marulhar de peregrinas fontes, soam florestas febris em cristalinos trenos, e desliza a correr mansamente a grande Argos, sulcando descuidosa os mares vastos, largos, da coldes fantasiando o mágico tesouro. Que o instrumento de Orfeu serenamente embalha, e um dia volte à pátria o povo da Tessália, conduzindo triunfante o rico velo de ouro. Como se pode perceber, quer pela natureza clássica do tema, quer pela impassibilidade do poeta, quer pela metrificação rigorosa com opção por versos alexandrinos, quer pelo caráter descritivo e objetivista da cena, quer pela beleza plástica, visual do quadro, em conformidade com o conceito horaciano que assemelha poesia e pintura, trata-se de um soneto escrito ao gosto da estética parnasiana. E quem seria o autor desses versos?
um tal de Soeiro Lobato, que mais tarde descobriu-se não se passar de um pseudônimo utilizado por um jovem, então de 21 anos, isso em 1913, chamado Graciliano Ramos Ferro de Oliveira, que se consagraria tempos depois como o nosso Graciliano Ramos. Além de produzir poemas que poderiam ser rotulados como parnasianos e de eleger Olavo Bilac como um de seus modelos, na biblioteca do Graciliano, a biblioteca dele é um tanto quanto acidentada, né, porque ele foi preso, depois ele veio para o Rio de Janeiro, depois do cárcere ele se estabeleceu no Rio, né, então esse acervo dele parte se perdeu, mas alguns se mantiveram, e nesse conjunto de livros está um volume de poesias do Olavo Bilac, de 1902, editado pela Garnier. Então, além de produzir poemas que poderiam ser rotulados como parnasianos, de eleger Olavo Bilac como um de seus modelos, o escritor alagoano enveredou também pela poesia lírica e satírica, bem como experimentou diferentes formas, como o soneto, o trioleto, epigrama, composição mista e diferentes metros, como versos, heptassílabos, octassílabos, alexandrinos, etc., chegando a mais de 60 produções ainda inéditas em livro. Inéditas ainda, vale destacar, por determinação do próprio Graciliano e, posteriormente, de sua família. No livro Graciliano Retrato Fragmentado, o Ricardo Ramos, o filho dele, ele relata, o Graciliano, no leito de morte, teria dado a seguinte recomendação: preste atenção no que não está em livro. Se assinei com o meu nome, pode publicar. Se eu assinei com as iniciais GR, leia com cuidado. Se usei RO ou GO, de Ramos Oliveira, Graciliano Oliveira, tenha mais cuidado ainda. O que fiz sem assinatura ou sem iniciais não vale nada. Deve ser besteira, mas pode escapar uma ou outra página menos infeliz. Já com pseudônimo, não. Não sobra uma linha, não deixe sair. E, pelo amor de Deus, poesia nunca. Foi uma desgraça. Pela variedade dos metros, formas e estilos, não se poderia rotular Graciliano propriamente como um parnasiano tardio, mas sim como um artista que tratava a poesia como um exercício literário preparatório, responsável por ajudá-lo como futuro prosador a adquirir ritmo e domínio da língua. Ele mesmo irá enfatizar tal leitura de seu remoto passado como poeta em uma entrevista concedida a Francisco de Assis Barbosa em 1942. Mas antes disso, ele deu uma entrevista ainda muito jovem, em 1915, para o Jornal de Alagoas. Ele já sinalizava, nesse momento, em 1915, a predileção que ele teria pela prosa, ante a poesia. Se naquela altura ainda se dedicava a trabalhos poéticos, em detrimento das narrativas não sujeitas a ritmos regulares, era porque ainda se julgava sem talento para cultivar a escola literária de sua preferência, qual seja o realismo. E o verso, segundo ele, ocupa menor espaço nos jornais. Seus últimos poemas de que se tem notícia datam do ano de 1921. Ou seja, mediante tais informações, percebe-se que Graciliano abandona a poesia antes da eclosão do modernismo de 22. E mesmo se continuasse a atuar como poeta, tudo leva a crer que não mudaria sua postura negativa diante da proposta de subversão linguística levada a cabo pelo movimento paulista a pretexto das bandeiras do nacionalismo e da modernidade. Mais propriamente, como sertanejo desconfiado, já adepto ao negativismo da escola realista, o escritor alagoano procura olhar para 22 a contrapelo, a partir da perspectiva de um artista que visceralmente recusa o fascínio pelo novo, que duvida da ode ao progresso e de todos os seus corolários, que rejeita as facilidades disruptivas advindas da renegação peremptória do passado. Em outros termos, trata-se da visada de um antimoderno, isto é, de um escritor que, tragado pela corrente da modernidade, recusa, confronta. Tamanha força negativa que brota da pena de Graciliano consolida-se como consciência crítica e autocrítica, e, como não poderia deixar de ser, coloca o autor alagoano na contracorrente do triunfalismo do modernismo da semana. Mas é bom que se evitem confusões. Conforme lembra Antoine Compagnon, que tem um livro chamado Os Antimodernos, não se poderia confundir tal espécie de escritores com os tradicionalistas e reacionários. Diferentemente desses,
Os antimodernos não seriam outros senão os modernos, os verdadeiros modernos, aqueles que o moderno não engana, aqueles que sabem. Graciliano, melindrado pelas agruras e angústias da civilização ocidental, manifesta tal postura pessimista e vigilante de modo contínuo, quer na intimidade das cartas, desde os anos 20, quer em entrevistas e textos publicados em jornais no início dos anos 50, quando a morte já dele se avizinhava. Sendo assim, o autor de Angústia poderia ser descrito como um antimodernista moderno ou um modernista antimoderno. Ambos os enquadramentos enfatizam um artista audacioso que viveu a modernidade como uma espécie de pesadelo e se colocou na posição de denunciar as ambivalências e embustes do modernismo brasileiro em sua euforia de cantar os novos tempos. Sem usar o mesmo rótulo, Otto Maria Carpo, no princípio dos anos 40, já evidenciava a faceta antimoderna e, por conseguinte, antimodernista da obra de Graciliano. Ao descrever o lirismo do autor como, cito aqui o Carpo, amusical, adinâmico, estático, sóbrio, clássico, classicista, traindo em alguns momentos seu oculto e suposto passado parnasiano. Esteticamente, o escritor alagoano trabalharia não no sentido de agitar o convulso turbilhão da vida moderna que devorava os homens, mas sim de fixá-lo, de entalhá-lo, tendo em vista a sua superação, a sua destruição. Não por acaso, Graciliano recebe do crítico o epíteto de clássico deste mundo da morte, lugar infernal cujas bases demoníacas se assentavam na cidade, no edifício da nossa civilização artificial. Sendo assim, Graciliano Ramos nunca escondeu suas críticas ao modernismo de 22, como se pode perceber. Seus posicionamentos contrários a tal movimento se apresentam de modo constante e contundente nos diferentes gêneros textuais que praticou, isto é, desde a intimidade das cartas, passando pela vocalização pública das crônicas e entrevistas, até chegarmos a páginas mais elaboradas de suas memórias e esboços de textos ficcionais. Aliás, nesse último grupo de produções, um manuscrito inédito e inacabado, hoje infelizmente perdido, destaca-se por seu caráter sintético e revelador do modo como o autor de Vidas Secas encarava, como ele mesmo diz, o sarapatel medonho modernista. O texto pode ser definido como uma de suas tentativas falhadas de produzir um romance ambientado no Rio de Janeiro, ao decidir se fixar na capital carioca após sua saída da prisão em 1937. No texto, avulta a figura de João Pinho, um narrador em primeira pessoa, espécie de um alter ego de Graciliano que trata das agruras de um escritor vivendo numa pensão situada num lugar pobre e sórdido. No contínuo da literatura brasileira, ele assim se apresentava. Aqui eu cito Graciliano nesse manuscrito inacabado. Sou um desses aparecidos no fim da confusão modernista. Havia-se deitado abaixo muito medalhão, quebrado pés de barro, e as figuras que no princípio do século mereciam respeito, mergulhavam no esquecimento ou cobriam-se de ridículo. Depreciada a sintaxe, desprestigiadas a métrica e a rima, achávamos campo livre, um campo onde vencedores, avultando sobre os mortos, aparentavam alturas excessivas. Tinham-se consumido na derrubada quase 10 anos de xingações e a todas essas velharias. Acadêmicos e gramáticos, desnorteados, já sem ânimo de resistir, lamentavam-se baixinho, e alguns, não querendo aceitar o label de passadistas e retrógrados, conformavam-se publicamente com as inovações bárbaras, elogiavam o solecismo e a cacofonia. Nesse pequeno recorte de uma aventura ficcional interrompida, encontram-se alguns dos lugares comuns insistentemente presentes nos diferentes textos em que Graciliano tratou do modernismo. O caráter simplesmente destruidor do movimento, cujo único mérito teria sido a preparar o terreno para os romancistas de 30, um viés bem interessado do Graciliano nesse sentido, a refundação oportunista do cânone literário, proposta que, se por um lado limou medalhões, por outro, promoveu injustiças, elevando de modo rápido e muitas vezes imerecido os bárbaros vencedores. O fato de a confusão, o que ele chama de confusão modernista, ter durado apenas de 22 a 1930, como ele diz, quase 10 anos,
o que eximia o romancista alagoano de um possível enquadramento como modernista, uma vez que o Caeté, seu primeiro romance, embora escrito desde meados dos anos 20, data de 1933, na publicação dele pela editora Schmidt. A depreciação de uma dicção literária mais purista, reduzida a velharia e passadismo. Essa é uma insistência muito grande do Graciliano, essa tábula rasa em relação ao passado que o modernismo teria instaurado. E como contrapartida, o privilégio para inovações linguísticas que, em contraposição aos preceitos da gramática tradicional, promoviam toda a sorte de equívocos e corruptelas. Assim, desde uma missiva enviada a um amigo em agosto de 1926, primeira manifestação do autor a respeito da dita língua paulista, assim que ele se refere inicialmente ao modernismo, língua paulista dos modernistas, até uma de suas últimas aparições públicas em uma mesa redonda sobre marxismo e linguística, promovida pela revista de orientação comunista Para Todos, em dezembro de 51, o autor de Vidas Secas se volta contra o modernismo, contra as propostas e experiências estéticas preconizadas pelo movimento. Se na carta, Graciliano, naquele momento com 34 anos e nenhum livro publicado, ironiza não ter compreendido um poema de Mário de Andrade, na conferência ao final da vida, já consagrado, e vendo a morte se avizinhar, o escritor se mostra muito mais enfático em suas críticas. E considerando suas diferentes manifestações entre tais balizas, que abarcam um arco temporal de mais de 25 anos, pode-se dizer que Graciliano travou uma espécie de cruzada antimodernista, a qual ganha corpo, sobretudo, quando ele se estabelece no Rio de Janeiro, depois de liberto da prisão, e passa a participar de modo mais intenso dos debates literários em curso na capital do país. De fato, nessa longa refrega, um de seus alvos preferenciais concentrou-se na leitura do cânone proposta pelos artistas do grupo de 22. Segundo o autor alagoano, tais literatos cabotinos passaram a condenar de forma apressada e sem o devido exame determinadas obras simplesmente pelo fato de terem sido escritas em português direito, promovendo a ideia de que sintaxe e bom gosto seriam incompatíveis. Cito Graciliano: liberdade, carta de alforria, abaixo o galego, os direitos do homem, caímos no exagero, desejando libertar-nos, reforçamos a dependência, escrevendo regularmente contra as normas. Em entrevista a Homero Senna, Graciliano incluía no rol de censuras ao processo de reinterpretação do passado empreendido pelos modernistas a ideia de que eles teriam se valido de má-fé e desonestidade ao definirem de maneira arbitrária e interessada as obras de escritores nacionais que mereciam ser esquecidos. Cito aqui novamente o Graciliano. Os modernistas brasileiros, confundindo o ambiente literário do país com a academia, traçaram linhas divisórias rígidas, mas arbitrárias entre o bom e o mal. E, querendo destruir tudo o que ficara para trás, condenaram, por ignorância ou safadeza, muita coisa que merecia ser salva, vendo em Coelho Neto a encarnação da literatura brasileira, o que era um erro, fingiram esquecer tudo quanto havia antes, e nessa condenação maciça cometeram injustiças tremendas. Ao mesmo tempo que Graciliano criticava as mutilações perpetradas pelo modernismo autoafirmativo e intencional dos anos 20, na releitura que este promovera da história literária do país, também descarregava sua artilharia contra as próprias produções dos artistas de 22. Na fundamentação de tal juízo, seu alvo principal continua a ser as inovações linguísticas propostas por tais escritores. Para o autor de Caetés, as mudanças que eles procuravam, eles usam o termo enxertar na língua, tal como a colocação pronominal às avessas, não raro estavam em desarmonia com a linguagem popular, invocada por eles mesmos, contraditoriamente, como autoridade suprema em qualquer discussão sobre a realidade nacional. Nesse sentido, considerava que os modernistas teriam se afastado do país, pois, ele diz, enquanto alguns procuravam estudar algumas coisas, ver, sentir, eles importavam Marinette. Em virtude de tal ruptura com a imperiosa cultura do povo, sobretudo no que diz respeito à linguagem empregada no discurso artístico, Graciliano acrescentava que os modernistas pecavam pela falta de clareza.
para o escritor alagoano, as composições deste seriam marcadas por barbarismos, os quais fariam com que os leitores precisassem adivinhar o sentido das construções, como se decifrassem charadas, tendo em vista a anfibologia decorrente da ruptura forçada com as normas. Esses procedimentos, assim como anteriormente o tratamento conferido ao cânone pelo modernismo, são apontados como produtos do embuste e da perfídia de indivíduos, aí eu cito ele, indivíduos sagazes, de escrúpulos medianos, que resolveram ganhar notoriedade de forma rápida, criando uma língua nova do pé para a mão, uma espécie de esperanto com pronomes e infinitivos em greve, oposicionistas em demasia e preposições em fins de períodos. Em outras palavras, toma as novidades como tapiações badaladas por moços dispostos a encoivarar 2 dúzias de poemas em 24 horas e manufaturar romances com o vocabulário de um vendeiro. Nesse sentido, considera a gramatiquinha da fala brasileira, anunciada por Mário de Andrade, como uma frescura, índice maior da artificialidade das propostas do grupo revolucionário. A artificialidade, Graciliano aliava em suas ressalvas também a superficialidade da Revolução Modernista, que teria sua abrangência circunscrita à linguagem. Em sua pequena História da República, o autor se refere a 22 como um ano de indisciplina e revolta, que se alastrava por quartéis, fábricas, cafés e quartos de pensão onde os homens de letras viviam. Na impossibilidade de enfrentarem mais diretamente os problemas políticos e sociais do país, os revolucionários teriam se contentado em investir contra a colocação pronominal, até então praticada em conformidade com a variante lusitana. Aí eu cito ele, né? Não podendo suprimir a Constituição, arremessou-se a gramática. Propunham assim uma ruptura parcial com o passado, que passava ao largo de uma consciência mais abrangente das mazelas do país e de uma discussão mais particularizada em torno do papel do escritor e das relações entre ideologia e arte. Aqui eu cito também o Jorge Amado, que também poderia ser chamado do antimodernista Jorge Amado, assim como o José Lins do Rego, o antimodernista, enfim, algo bem comum entre os escritores do romance de 30. O Jorge Amado diz o seguinte, né? Aqui, segundo Jorge Amado, os artistas vinculados ao movimento eram brutalmente inconformistas quanto à norma, mas inteiramente conformistas quanto ao conteúdo. Para ele, a rebelião literária modernista correspondeu à criação de novas fórmulas artísticas adequadas aos princípios da alta burguesia paulista, enriquecida com o café. Aí ele vai forte. Os seus grandes nomes não passavam, de certa maneira, de palhaços para uma claque refinada e snob. Em conformidade com seus posicionamentos à esquerda, a picareta que Graciliano preconizava deveria ser empunhada preferencialmente contra a ordem social corrupta e injusta. Áspero e pessimista, defendia que as mazelas do país não poderiam ser escondidas. Todavia, ao lançar luz sobre elas, defende que não convinha ao artista, às pressas, deformar períodos, produzir de modo intencional solecismos com o fito de se avizinhar da fala do povo, da classe trabalhadora. Segundo o autor de Vidas Secas, esse esnobismo às avessas, pautado por uma visada populista e pela reprodução em livro de uma infeliz algaravia indigente, teria sua herança perniciosa no excesso de liberalidade dos nossos modernistas, sujeitos que estiveram vários anos no Galharim a receber encômios desse jeito. Como eles sabem escrever mal? Assim como se observa nesse último trecho extraído das Memórias do Cárcere, depois de sua entrada oficial no PCB em 1945, Graciliano recrudesce seu discurso em favor de uma dicção literária mais afeita ao tradicionalismo da norma padrão, procurando debelar o preconceito instalado pelos reformadores da literatura indígena de que sintaxe e bom gosto seriam incompatíveis. Na sua opinião, o maior mérito da coletânea de contos Dois Mundos, de Aurélio Buarque de Holanda, professor de gramática e lexicógrafo, repousaria em desfazer essa confusão. Apegado à tradição, né, ele cita aqui que o livro do Aurélio tem palavras que o sentido requer, instaladas nos lugares convenientes e com as flexões exigidas pela regra, o futuro dicionarista não impingiria corruptela ou gíria como instrumento de arte. Ao mesmo tempo, de modo paciente, trabalharia em prol da renovação da língua culta, vista em perspectiva renovada e dinâmica,
Ao invés de perecer e mumificar-se nos alfarrábios, conviria fixar nela os subsídios que a multidão lhe oferece, pautando-se pela simplicidade e pela clareza, sem extravagâncias. Em certa medida, tal postura fazia parte de uma estratégia defensiva da parte de Graciliano, tendo em vista as críticas que as produções comunistas, taxadas como subversivas, costumeiramente recebiam. Ele, citando Graciliano, a literatura revolucionária pode ser, na aparência, a mais conservadora, e isto é bom. Não terão o direito de chamar-nos selvagens e sentir-se-ão feridos com as próprias armas. Em discurso proferido internamente em uma célula do PCB, o romancista alagoano não apenas advoga em prol do uso dinâmico da variante padrão, como também procura repelir, em termos linguísticos e artísticos, a desordem, a indisciplina, a composição fácil, a novela redigida como noticiário. E depois de, uma vez mais, sinalizar que não seriam incompatíveis o conservadorismo da forma e a revolução de fundo, destaca que, em contrapartida, as mudanças superficiais preconizadas pelo Grupo de 22 teriam sido apropriadas pela retórica reacionária. Cito Graciliano, aqui ele é bem enfático. As liberdades excessivas que o modernismo nos trouxe foram utilizadas por muito fascista. Com essa última afirmação, Graciliano toca num ponto sensível, a faceta nacionalista ufanista do modernismo, que vai se cristalizando ao longo da década de 20 e resultará no nosso, como Graciliano chama, fascismo tupinambá. Genealogicamente, o grupo verde e amarelo se desdobraria na escola ANTA e, por sua vez, já nos anos 30, no integralismo. A posteriori, o próprio Plínio Salgado induziria esse elo entre política e letras, ao atrelar essa trinca de movimentos por ele liderados. Não por acaso, esse escritor paulista se enquadraria na afirmação transcrita acima, feita pelo autor de Vidas Secas. Basta considerarmos o título, a título de exemplo, o combate ao passadismo literário que se faz presente, por exemplo, em um texto como O Significado da Anta, de autoria do Plínio Salgado, no qual, embora preconize, sobretudo, uma literatura liberta da influência europeia e orientada no sentido de um nacionalismo tupi, aqui da apropriação da anta enquanto mamífero totem desse grupo indígena, ele não deixa de louvar a vitória da renovação estética iniciada pela Semana de 22, que teria liquidado, citando aqui o próprio Salgado, liquidado de modo definitivo o soneto, a métrica de Castilho, a colocação de pronomes, o parnasianismo na frase acadêmica, a retórica, a construção portuguesa. De todo modo, apesar de, sob diferentes perspectivas, rebaixar as propostas e produções modernistas, Graciliano não deixava de reconhecer o papel destas na abertura de novos caminhos artísticos e na soltura das amarras que ainda prendiam a estagnada literatura nacional entre o final do século XIX e o início do século XX. Conforme explicava o autor alagoano, o grande mérito do Grupo de 22 teria sido usar a picareta e espalhar o terror entre os antigos cultores da língua, deixando o terreno mais ou menos desobstruído para a geração de 30. Nesse sentido, reduz a importância do modernismo apenas à condição de preparador de algo maior que o sucederia, não por acaso a geração dele. Cito, foi aí que, de vários pontos, surgiram desconhecidos que se afastavam dos preceitos rudimentares da nobre arte da escrita e, embrenhando-se pela sociologia e pela economia, lançavam no mercado, em horrorosas edições provincianas, romances causadores de enxaqueca ao mais tolerante dos gramáticos. Um escândalo. As produções de sintaxe presumivelmente correta encalharam, e as barbaridades foram aceitas, lidas, relidas, multiplicadas, traduzidas e aduladas. Estavam ali pedaços do Brasil: Pilar, a ladeira do Pelourinho, Fortaleza, Aracaju. Graciliano refere-se aqui diretamente à perspectiva sociológica do romance de 30, que concedia privilégio à observação em detrimento da invenção no tratamento literário de pedaços do Brasil desconhecido, de um Brasil desconhecido, matéria até então preterida pelos escritores pátrios. Para o artista alagoano, as produções anteriores à Semana de 22 e à Revolução de Outubro seriam marcadas pelo artificialismo e pelo academicismo estéril, decorrente tanto da utilização de modelos importados quanto do desprezo pela realidade brasileira.
Segundo o autor de Caetés, nessa fase de estagnação em que o país permanecia desconhecido, quem dava as cartas na literatura nacional eram sujeitos pedantes, que aliavam-se dos fatos nacionais, satisfaziam-se com o artifício, a imitação, o brilho do plaquê. Escreviam numa língua estranha, importavam ideias reduzidas. Importavam ideias reduzidas. As novelas que apareceram no começo do século, medíocres, falsas, sumiram-se completamente. Estou citando Graciliano. Uma delas, Canaã, que obteve enorme êxitos, aí ele diz, dá engulhos, é pavorosa. O rebaixamento da figura de Graça Aranha, recorrente ao longo da produção cronística de Graciliano, pode ser lido aqui como mais uma forma utilizada pelo escritor para alfinetar o modernismo. Apesar de considerado, na maioria das vezes, como um romancista que apenas teria emprestado o seu prestígio aos jovens protagonistas da Semana de 22, o autor de Canaã, ainda nos anos 40, era tido como um dos líderes do movimento, e seu gesto de rompimento com a ABL apresentava um significado muito maior do que hoje se atribui a ele. Nesse sentido, o ataque a tal literato, escolhido a dedo entre o conjunto de homens de letras que se aleavam da matéria nacional e praticavam um academicismo estéril, segundo Graciliano, no início do século XX, não seria gratuito. Servia para questionar as próprias raízes do grupo modernista e, em sentido oposto, ressaltar que o novo somente começara a ser produzido de fato e de maneira efetiva depois de 1930. Se, por um lado, convia Graciliano rebaixar o autor de Canaã, por outro, Manuel Bandeira, cujo poema Os Sapos fora lido na semana e se tornar o hino antiparnasiano do evento, deveria ser salvo em meio ao cabotinismo do grupo de 22. Conforme afirma em entrevista a Homero Senna, considerava o poeta pernambucano como uma raríssima exceção às tapeações do modernismo. Cito aqui o Graciliano. Bandeira, aliás, não é propriamente modernista. Fez sonetos, foi parnasiano. Para sustentar tal asserção, Graciliano faz um recorte extremamente parcial da obra do bardo, referindo-se tão somente ao poema Solau do Desamado, considerado um rimancete, forma fixa de origem medieval comum na Península Ibérica, que integra A Cinza das Horas, livro publicado em 1917. Segundo o romancista alagoano, esse texto se equipararia às Cestilhas de Frei Antão, de Gonçalves Dias. Em sentido oposto, Mário de Andrade, ao se referir negativamente à forte influência lusitana no colega poeta, salienta o acentuado mau gosto do mesmo Solau do Desamado. Para o autor de Paulicéia Desvairada, A Cinza das Horas seria um livro convencional, fraquinho, no qual não teríamos o Manuel Bandeira ainda de fato. Este só brotaria em seu livro seguinte, Carnaval, de 1919, do qual foi extraído o provocativo Os Sapos. Graciliano e Mário de Andrade não divergiam apenas ao avaliarem a poesia de Manuel Bandeira, mas qual teria sido o histórico da relação entre o antimodernista, autor de Vidas Secas, e o Papa do modernismo? Na já mencionada entrevista a Homero Senna em 1948, ao ser questionado se era modernista, Graciliano repudia tal rótulo, destacando que enquanto os rapazes de 22 promoviam seu movimentozinho, ele se achava em Palmeira dos Índios, em pleno sertão alagoano, vendendo chita no balcão. Esse distanciamento dos eventos relativos à semana, que reforça a imagem do escritor geograficamente fincado em sua terra natal, no exercício de uma atividade prática, em contraposição aos jovens dos salões e adeptos do futurismo, não significava alinhamento. Depois da Revolução Russa, Graciliano passou a assinar vários jornais do Rio e solicitava livros pelos catálogos das editoras Alves, Garnier e Mercury de France. Desse modo, pela imprensa, acompanhou o movimento modernista. Não apenas os eventos circunscritos à ruidosa semana. Em carta enviada ao amigo Joaquim Pinto da Mota Lima Filho, datada de 18 de agosto de 26, Graciliano comenta que acabara de ler uma poesia com este começo. Cito aqui a poesia que ele leu em 26. Neste rio tem uma iara. De primeiro, o velho que tinha visto a iara contava que ela era feiosa. Muito. Trata-se do poema de Mário de Andrade, batizado inicialmente como Iara, publicado no Jornal Literário Modernista, Terra Roxa e Outras Terras, em 27 de abril de 1926.
e no ano seguinte incluído por Mário de Andrade no livro Clã do Jabuti. Então, em vias de completar 34 anos, Graciliano já se mostrava impermeável às inovações temáticas e formais propostas pelo autor paulista. Segundo o irônico vaticínio do escritor alagoano, apenas seus netos poderiam descobrir as belezas que em tal texto que ele seria incapaz de perceber naquele momento, sendo muito irônico. Nesse momento, invoca a passagem de As Viagens de Gulliver, que discorre sobre o modo como os ovos devem ser quebrados para reafirmar a inutilidade das novidades, facilidades e rupturas então em voga. Como toda a gente até hoje tem quebrado os ovos pelo lado grosso, não sei que vantagem há em experimentar quebrá-los pelo lado fino. Para Graciliano, a principal dificuldade do trecho encontrava-se na dicção poética construída por Mário de Andrade, taxada pelo missivista sarcasticamente como língua paulista, como eu já mencionei, cuja devida compreensão demandaria a consulta de gramáticas e dicionários especializados. Tratava-se de um idioma obscuro, marcado na escrita por ausência de vírgulas, cacofonias e anfibologias. Para reforçar o seu argumento, o futuro romancista, que então trabalhava em Caetés, recupera uma anedota contada por um conterrâneo que viajara às terras roxas do interior de São Paulo. Cito, né? Um sertanejo daqui foi o ano passado a Bauru, ao café. De volta, confessou-me que lá havia confessou-me que o que havia lá de mais extraordinário era se falar em mais de 20 línguas, difíceis, principalmente a língua paulista e a língua Japão. Parece que são duas línguas realmente difíceis. Uma década depois, era Graciliano quem embarcava em direção ao sudeste do país, mas sem pagar passagem, né? Que é toda a ironia de que ele foi preso, né? E foi enviado, enfim, cumpriu parte da pena aqui no Rio de Janeiro, né? Em vias de publicar seu terceiro romance, Angústia, ele fora preso sem acusação formal e enviado ao Rio de Janeiro. Liberta em janeiro de 1937, após passar quase um ano nos cárceres getulistas, ele decide se fixar na capital carioca. Assim, passados 10 anos da primeira impressão negativa que lhe causara a poesia de Mário de Andrade, o autor de São Bernardo teria, enfim, a possibilidade de contato com o poeta modernista, que entre 38 e 41 viveria o seu exílio na capital carioca e voltaria a se dedicar à literatura depois da experiência do Mário à frente da Secretaria Estadual de Cultura. Antes da chegada do escritor paulista à cidade maravilhosa, porém, ainda que por vias indiretas, a famosa revista acadêmica, né, importante na época, permitiu o contato entre eles. Em 1937, tal periódico concedeu o prêmio Lima Barreto, de 1936, à Angústia. Fizeram parte do júri que elegeu tal romance como vencedor Aníbal Machado, Álvaro Moreira e Mário de Andrade. Carlos Lacerda secretariou os trabalhos. Consultando-se a correspondência trocada entre o poeta modernista e Murilo Miranda, responsável pela revista, observa-se que aquele, no caso Mário de Andrade, põe em dúvida a atribuição do prêmio ao livro de Graciliano, pois considera que Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz, deveria estar no páreo da disputa. Aqui o trecho da carta do Mário. Murilo, lhe escrevo apenas para chamar a atenção. Saiu um livro de Raquel de Queiroz que li faz dias e gostei imensamente. Não sei se é de 36 e agora está lá embaixo. Mas se é do ano passado, acusa certamente um valor que entra em conflito com Angústia. Lembre isso ao júri. Em decorrência de tal advertência, Mário teria sido acusado por Murilo de preterir Graciliano por não simpatizar com ele. Ofendido, o poeta paulista ironiza esse ataque, destacando que tão somente gostara imenso do último livro de Raquel de Queiroz. Afirma que ela seria uma grande romancista e que, pelo fato de os editores da revista inquisilarem com ela, não gostavam de antemão dos livros da escritora cearense. Como Caminho de Pedras foi publicado em 1937, não poderia concorrer ao prêmio Lima Barreto referente ao ano de 1936, né, Mário indica seu voto em Angústia, mas no primeiro momento recusa o pedido de Murilo para escrever uma breve justificativa de sua escolha. Não tenho tempo para ser honesto, não tenho tempo. Jogar qualquer frase besta no papel não é comigo. Todavia, no número 27 da Revista Acadêmica, de maio de 1937, dedicado à análise de Angústia e a homenagear Graciliano, transcrevem-se as opiniões do júri a respeito do romance, e a justificação do voto de Mário se faz presente. Aqui eu cito Mário de Andrade, justificando o voto em Angústia. Um ser medíocre, pouco inteligente, vulgarmente inculto, pensa medíocre, com pouca inteligência e a incultura mais chã,
Mas Graciliano Ramos, numa equidade opulenta, mostra que com a mesma violência, a mesma insolubilidade vital, o operário inculto, o filósofo requintadíssimo e o amanuense pensam. Lido o romance admirável, ninguém mais deseja ser operário ou caipira, para não ter seus tamanhos pensamentos. Com a decisão impiedosa de não fazer do caso que nos conta um caso, angústia como que revaloriza o pensamento com os botões, pondo afinal uma prática tangível à noção dos seres iguais. É o diabo. A equidade opulenta concernente ao pensamento com os próprios botões e o fato de não restringir a história do medíocre Luiz da Silva à superficialidade de um estudo de caso marcariam o romance admirável. Em outras palavras, mesmo com estas belas expressões interpretativas que contemplam também o alcance social da obra, Mário valoriza a dimensão introspectiva da prosa de Graciliano. Tal perspectiva valorativa fica mais claro 2 anos depois, quando o criador de Amar, Verbo Intransitivo, publica o rodapé Psicologia em Análise. Nele, o romancista alagoano figura como construtor de uma das mais fortes análises psicológicas do romance brasileiro, ficando atrás tão somente de Otávio de Faria, um dos grandes antagonistas do romance de 30. Apesar de considerar o autor de Caetés tímido de sua linguagem brasileira, que é uma alfinetadinha, toma-o como um vigoroso analista e volta a enaltecer Angústia. Uma das obras mais difíceis de se ler da nossa literatura atual. Não por ser indigesta ou defeituosa, mas pelas suas próprias qualidades. Custa a gente aguentar aquela angústia miudinha de uma cotidianidade intensa, mas exaustiva, aquele ar irrespirável de insolubilidade que o livro tem. Em resumo, o escritor modernista avaliava o romance em questão como uma dessas obras de que a gente só percebe o completo valor e importância depois que a acaba de ler. Ainda nas páginas da referida revista acadêmica, ao responder a um inquérito a respeito de quais seriam os 10 maiores romances brasileiros, o autor de Macunaíma elege livros de autores que lhe eram contemporâneos. Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Otávio de Faria, mas deixa de fora o autor de Angústia. Em seguida, em artigo estampado no mesmo periódico, depois de reconhecer a abrangência e representatividade da enquete em curso, foram mais de 2 anos de enquete feita pela revista, problematiza e comenta as limitações de sua própria escolha que deixara fora, infelizmente, o importantíssimo Angústia, de Graciliano Ramos, obra que vinha recebendo a primazia de muitos dos votantes e acabaria se consagrando, de fato, como o mais importante romance da década de 30, recebendo ao longo de 2 anos de duração do levantamento votos de 87 intelectuais. Segundo Mário, a prevalência da história de Luiz da Silva seria sintomática de uma tal ou qual exigência de arte mais cuidada e vigor de análise entre os respondentes. E justificando-se contra a preterição de tal obra, culpa a sorte, cita o Mário. Escolhidos primeiramente 5 ou 6 romances que me pareceram fundamentais, não consegui resolver sobre os casos restantes, em que havia maior número de livros que vagas a preencher. Entreguei à sorte essa votação final e, embora satisfeito pelos livros sorteados, fiquei profundamente triste pelos que a sorte deixou de escolher. Se Mário, mesmo reconhecendo a importância de Angústia, ainda assim o deixara de fora de sua lista com os 10 romances brasileiros, 10 melhores romances brasileiros, o artista e o homem Graciliano Ramos não contavam definitivamente com a estima do autor de Macunaíma. Em carta a Sérgio Milliet, de dezembro de 1938, Mário comentava com o amigo, com Sérgio Milliet, cito, mas o pior é a reação que estão causando os seus malfadados artigos sobre a literatura nordestina em comparação com a paulista. Estão dando uma raiva no pessoal que você nem imagina. Outro dia encontrei o próprio Graciliano, que não é nenhuma criança em idade, e é calmo de espírito, e cá para nós é um gostoso de rebaixar os outros nordestinos, para poder ficar em cima, e tem uma visível inquietação diante de Jorge Amado e Lins do Rego, pois encontrei o próprio Graciliano num tal e tão abespinhado estado de raivinha contra você que me diverti foi muito.
Isso aqui é bem bastidor, né? Essa coisa das missivas e essas relações aqui. Ao corroborar o comentário de Mário, Milliet reúne em seu livro Ensaios, de 1938, os artigos Posição do Paulista e o Moderno Romance Brasileiro, nos quais reivindica a centralidade de São Paulo, posição confirmada, segundo ele, há mais de uma década por meio da realização da Semana de Arte Moderna. Tal evento, longe de representar um gesto estéril de libertação, teria frutificado por todo o país, sobressaindo como um vultoso marco da vontade realizadora dos paulistas, a partir do qual se iniciaria a moderna literatura brasileira, ou seja, a moderna literatura brasileira teria começado em 22, segundo Milliet. No bojo de 22 teriam tomado corpo os vigorosos romances nordestinos centrados na representação de segundo o que o Sérgio Milliet, representação de uma vida social primitiva numa natureza hostil. Destaque, segundo o crítico, para 3 ficcionistas, Amando Fontes, José Lins do Rego e Jorge Amado. Ou seja, Graciliano Ramos não está aí na conta. Se as produções nortistas seriam marcadas por uma atmosfera de desgraça permanente, morna e inexorável, a prosa paulista a ela se contrapunha ao privilegiar não a morte, mas a vida. O romance da análise do herói universal, ao invés do romance do sentimento e da exceção lamentável. Na encruzilhada entre essas duas vertentes, Milliet toma enfático partido dos paulistas, pois considera que o romance nordestino não apresentaria horizontes e estaria fadado à exaustiva repetição. Cito Milliet: simples demais nos seus enredos, monotonamente igual, de uma psicologia convencional, voluntária e uniformemente voltado para uma explicação materialista da sociedade, o mais das vezes simplista e guinholesca. No polo oposto a tal penúria e sensaboria, ressalta Macunaíma, de Mário de Andrade, uma espécie de poema épico em prosa, cito aqui o Milliet, da formação afro-indígena cosmopolita, repertório admirável e vivo de 1000 lendas do Brasil, escrito numa língua absolutamente nova, difícil muitas vezes, sempre expressiva e colorida. Para além do regionalismo reinante, julga que a Rapsódia de Mário ainda se pautaria por um espírito representativo de qualquer coisa particular ao país inteiro, fazendo-se compreender de norte a sul. Logo de saída, percebe-se que em seus ensaios Milliet não inclui Graciliano entre os melhores representantes do romance nordestino. Todavia, para além desse esquecimento, a raivinha deste para com aquele mencionada por Mário parece centrar-se fundamentalmente na postura do crítico em rebaixar em sentido lato o romance nordestino e em subordiná-lo à Semana de Arte Moderna. A oposição a essa postura já havia ganhado corpo na verve polemista de José Lins do Rego. Na crítica Espécie de História Literária, ele confrontava diretamente o pressuposto de Milliet de filiar o romance de 30 às propostas de 22. Segundo o autor de Doidinho, o movimento literário que se irradia do Nordeste muito pouco teria a ver com o modernismo do Sul, nem mesmo em relação à língua. A língua de Mário de Andrade em Macunaíma nos pareceu tão arrevesada quanto a dos sonetos de Alberto de Oliveira. Em consonância com José Lins, a língua de Mário de Andrade continua a sofrer ataques por parte de Graciliano, mesmo quando ele não se refere explicitamente ao escritor paulista. No fim da vida, ao se reafirmar como antimodernista em entrevista publicada em 1951 no jornal Folha da Manhã, Graciliano diz que nunca escreveu a palavra gostosura nem preposições em fim de período. Não acredita no enriquecimento da língua com essas inovações. Acha que escrever desse modo é apenas burrice. O termo criticado por Graciliano chama a atenção em O Poeta Come Amendoim, um poema do Mário publicado no Clã do Jabuti, no qual o eu lírico construído por Mário de Andrade pontua: Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim. Não por acaso, em sua proposta inacabada de gramatiquinha da fala brasileira, Mário de Andrade incluiu, com certo destaque, essa palavra gostosura, entre os brasileirismos vocabulares. Além disso, o insólito emprego de preposição em final de frase... Além disso, o insólito emprego de preposições em final de frase, anglicismo pensado por Graciliano, embora não receba considerações teóricas na referida gramatiquinha, é lá salientado como um dos traços do estilo de Mário de Andrade. Aqui, apenas só para também fechar aqui a minha fala, tem um determinado momento, se as críticas de Graciliano a certas facilidades advindas do modernismo o afastavam de Mário,
A valorização do apuro formal o colocava ao lado de seu antagonista. Pautando-se por tais orientações, entre 1939 e 1940, o autor de Vidas Secas participa em 2 oportunidades de certa polêmica discursiva, instaurada pelo texto A Palavra em Falso, de Mário de Andrade. Mediante as crônicas Os Sapateiros da Literatura e Os Tostões do Sr. Mário de Andrade, o autor alagoano entra no debate, procurando defender a dimensão social do fazer literário dos prosadores nordestinos de sua geração, especificamente Jorge Amado e Joel Silveira, adversários do crítico paulista nessa controvérsia, mas ao mesmo tempo compactua com este último no que diz respeito à valorização técnica da composição de obras de arte. Então, já em seu exílio no Rio de Janeiro, Mário, ao assumir a coluna Vida Literária, do Diário de Notícias, em 1939, irá se colocar na defesa das conquistas modernistas que, por serem mal utilizadas por autores incautos, vinham se banalizando. Segundo ele, sob as capas larguíssimas da língua nacional e do verso livre, poderiam se ocultar com facilidade todas as ignorâncias, cabotinismos e preguiças. Então, é um momento em que o Mário, né, ele assume esse rodapé literário do Diário de Notícias e ele vai fazer uma crônica sobre um livro do Joel Silveira, no qual ele aponta uma palavra, né, ele usa num determinado contexto aqui uma palavra, e isso teria soado mal ao seu ouvido. Né? E o Jorge Amado, que então era diretor da revista Dom Casmurro, ele aponta, né, e critica o Jorge, destacando que o Mário de Andrade, ao invés de olhar para a mensagem social, para a mensagem artística que o Joel Silveira construía, ele acaba se detendo, né, no seu ouvido de granfino, né, numa palavra que teria lhe soado mal. Né? Então, tem uma polêmica entre esses autores, né, e o Joel Silveira também entra na história, porque depois o Mário de Andrade vai publicar um texto famoso chamado A Raposa e o Tostão, que é uma crítica ao Jorge Amado. Né, e a palavra tostão aí tem um caráter dúbio, né, porque ao mesmo tempo em que ela retrata, porque ele vai usar uma metáfora uma metáfora monetária para falar dos autores. Nem toda a literatura tem os cheques de 50 contos, mas tem também os tostões. Então ele fica com esses 2 polos. E o Joel Silveira, que foi o alvo que teria usado essa palavra que teria soado mal ao ouvido do Mário de Andrade, ele entra na história e fala que é um tostão. E ele é um autor proletário, um autor, vamos dizer assim, como o próprio Graciliano coloca, ele é um sapateiro da literatura. Né? O Graciliano usa essa imagem de aproximar o escritor do sapateiro para mostrar que assim como o sapateiro tem lá os seus instrumentos e os usa com técnica, o escritor também deveria fazer o mesmo. Né? Só que, ao mesmo tempo, tem essa imagem do sapateiro como uma figura de baixo, de baixo extrato social, enfim, e o Joel Silveira se aproximava nesse sentido. Então, só para fechar aqui, né, pensando nessa relação, porque ao mesmo tempo que o Graciliano ele critica o Mário, né, em certa medida, por outro ele também apoia ao considerar a importância da técnica, ou seja, o autor ele tem que se ater, ele não pode fugir desse detalhe. O Jorge Amado, naquele momento, enfatizava que a técnica seria secundária. O país, na verdade, o mundo tinha acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial, então os escritores deveriam deixar de lado essas questões e, enfim, tratar dos problemas que de fato aconteciam, enfim. O Graciliano ele não concorda com isso, ele concorda em parte, né? E aí eu termino com esse último parágrafo. Né? Então, para finalizar, em seu empenho contra generalizações, Graciliano defendia o rigor crítico ao apontar o perigo da total perda de valores de chamarem bons escritores como Joel Silveira injustamente de tostões. Essa polêmica ajuda a formar um conceito de arte e a reconhecer impasses e realizações artísticas da literatura brasileira desde o movimento modernista. No tempo do estreito formalismo parnasiano, Mário lutara pela liberdade da técnica. Porém, ao se generalizarem as conquistas do modernismo, à medida que a extravagância e a facilidade adentraram a arte, Mário passou a se bater pela necessidade de consciência técnica do artista. Aliás, o próprio Graciliano sinalizou que, nessa altura, nos anos 40, Mário de Andrade estaria escrevendo direitinho, bem comportado. Né? O Mário tem uma virada mais aqui nos anos 40. Ao mesmo tempo, ante a Segunda Guerra, enfatizou o sentido social da arte. Né? O Mário de Andrade, força interessada na vida, inconformista. Por isso, apontava criticamente as construções literárias frágeis e apressadas dos estreantes, confiante no potencial de superação inerente ao aprimoramento artístico. Desse modo,
Apesar das divergências, ambos, Mário de Andrade e Graciliano Ramos, empenhavam-se pela técnica literária e seu sentido moral, preocupados com a negligência de muitos literatos metidos a escritores. Se a concepção de arte de Mário exigia a combinação das esferas estética e social, a técnica pessoal e o pensamento inconformável aos imperativos exteriores, Graciliano a realizou plenamente. Muito obrigado. Pela densidade e essa sua conhecida originalidade na abordagem da obra de Graciliano Ramos. Como estamos um pouco assim, em cima da nossa hora, mas eu queria fazer uma pequena, já que você tocou bastante nesse ponto, é fácil constatar na obra de Graciliano a questão da norma gramatical, que os personagens, quer dizer, introduzidos por um travessão, indicando fala de personagem, eles têm uma desenvoltura gramatical, quer dizer, absolutamente respeitosa da norma padrão, que logo depois estou chamado, isso vai diminuir. Quer dizer, há uma explicação para quer dizer, essa obediência, às vezes quase cega, né, a norma padrão? A gente tem algumas explicações nesse sentido, né? Tem uma espécie que o próprio Graciliano sinaliza, né? Ele era um leitor quanto mais de gramáticas e dicionários, e ele explicita isso em mais de uma ocasião, né? E, obviamente, né, se a gente olhar para as gramáticas que até hoje estão em circulação por aí, a variante padrão está, né, muito mais próxima da variante europeia lusitana do que propriamente da variante brasileira, né? Então, isso poderia ser uma questão. Mas uma outra que talvez seja mais interessante, que ele pontua numa entrevista ao Homero Senna, inclusive a entrevista que eu mencionei aqui, ele diz o seguinte, né, e ele usa assim que ele até fala assim, né, que ele devia aos caboclos do Nordeste, né, a sintaxe que ele empregava. Não, então ele dizia assim que a língua falada por eles, ele fala o caboclo do sertão, não o do litoral, que ele estaria se estrangeirando, né? Seria a mais pura, a mais preservada. Então ele usa esse critério da oralidade também como um elemento para justificar, né, esse uso muitas vezes mais próximo da variante lusitana do que... de personagens zero alfabetização, quer dizer, sim, não digo... Por exemplo, ele diz o seguinte, se a questão é relativa à colocação pronominal ou à sintaxe de regência, se tiver um caboclo falando em um doutor, vai pelo caboclo que ele vai acertar. Né? Ele chega a falar isso, né? Literalmente. A tradição nordestina, né? Então, mas aí você vê que essa concepção que ele tem, né, do sertão é uma visão um pouco também mais romantizada, desse sertão mais puro, vamos dizer assim, menos suscetível a contato, ele estaria mais isolado. Talvez aqui o Antônio Torres poderia falar melhor. Uma última para terminar. É comum em algumas edições a palavra sinhá, quer dizer, sinha, vem grafada com um acento no A, né, oxítono. Mas, quer dizer, no Graciliano sim, é importante sempre que... Porque sim é como feminino de seu e não de senhor, sinhá, né? Isso, mas isso é uma tradição, quer dizer, de alguma maneira isso toca um pouco nessa questão de preconceito racial, mas preconceito étnico um pouco do discurso normal de certas etnias do Nordeste, quer dizer, senhor, sinhá aponta mais na direção do movimento negro, né, dos escravizados, que não é o caso de seu sinha. Não, é até uma questão mesmo, que muitas edições, né, e aparece sinhá Vitória, né? Isso. Quando na verdade é sim a Vitória, né? Então eu me lembro a filha do Graciliano, que infelizmente faleceu no começo desse ano, que é a única filha dele viva, né, ainda viva, ela, cuidando das edições que foram feitas recentemente, as últimas feitas pela Record, ela implicava muito com esse ponto, né? Ou seja, que não é sinhá, porque sinhá é um erro, né? Semanticamente falando, é um erro, né? Então você teria que pensar no uso correto do termo, nessa oposição que você mesmo mencionou, né? Sinhá seu, sinhá senhor, enfim. Exato. Essa questão, né, é um tanto quanto espinhosa, né? Mas você vê que essa precisão lexical do Graciliano, que se soma também a essa dicção mais muitas vezes lusitana, né? É curioso ver, por exemplo, tem um ensaio, o Adriano Gamacuri, ele chegou a esboçar uma edição de Vidas Secas, uma edição crítica, só que ela não se realizou, ao que tudo indica, mas ele deixou um ensaio,
né, sobre isso. Ele vai analisar, de fato, a fala do Fabiano, enfim, vai ver, por exemplo, isso que a gente estava falando na primeira questão que você colocou, né, como que a colocação pronominal, entre outros aspectos da dicção dele, está muito mais próximo da variante lusitana, ou seja, a colocação pronominal, muitas vezes em ênclise, que não seria comum ao português brasileiro, aparece com muita frequência, né? Assim, então, se a gente olhar para o Graciliano realmente, e tudo isso atrelado a um perfeccionismo, a gente que trabalha com fontes primárias, então muito disso que eu procurei trazer para vocês, isso vem de pesquisa em acervo, em arquivo, lidando com o manuscrito, né? E você vê o quanto que, de fato, pegando a materialidade, assim, você olha para o manuscrito do Graciliano, você vê, então, até que é muito difícil, eu tenho um aluno que está fazendo uma edição crítica de Vidas Secas, e é difícil você ver o que ele riscou, né? Porque é tão meticuloso ao riscar, né? De modo tão veemente, assim, muitas vezes ele até queimava com o cigarro, que você não consegue enxergar qual é a variante que ele teria suprimido. Mas nos momentos que a gente consegue identificar isso, você vê essa consciência dele, né, no que diz respeito ao uso, ao manejo da língua, e muitas vezes essa preferência, que pode soar um tanto quanto estranha, né, mas segundo ele estaria respaldada por esse falar do sertanejo que preservaria essa variante mais próxima. Essa riqueza do Graciliano, para encerrar, existem alguns romances dele em que há 800 e poucos verbos, mais do que em Camões, que é uma coisa mais do que nos Lusíadas. Bem, podemos encerrar. Professor Tiago, então, muito obrigado em nome da ABL pela presença e pela sua participação. Meus parabéns. Tá. Então, exatamente, faltou sempre o... então, esse foi o segundo módulo, né, do ciclo de conferência Voz do Nordeste, com o professor, nosso romancista Antônio Torres, agora o professor Tiago. Quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma sala, teremos Tom Farias como conferencista, com a conferência intitulada Firmina e Solano, duas vozes negras expoentes do Nordeste. Então, sejam de novo muito bem-vindos. Quinta-feira que vem, muito obrigado. Está encerrada a sessão.